Capítulo 53. O Sr. Wickham ficou tão satisfeito com aquela conversa que nunca mais se angustiou nem provocou sua querida irmã Elizabeth abordando o assunto, e ela ficou contente por achar que havia dito o suficiente para mantê-lo quieto. O dia em que ele e Lydia deveriam partir logo chegou, e a Sra. Bennet foi obrigada a se conformar com a separação que, não tendo seu marido de modo algum concordado com seus planos de irem todos para Newcastle, deveria durar por pelo menos 12 meses. "Oh, Lydia, minha querida!" exclamou ela. "Quando nos veremos de novo?" "Oh Deus, não sei, talvez não nos próximos 2 ou 3 anos. Escreva com frequência, minha querida, com a frequência que eu puder. Mas você sabe que mulheres casadas nunca têm muito tempo para escrever. Mas minhas irmãs podem escrever para mim. Elas não terão o que fazer." As despedidas do Sr. Wickham foram mais carinhosas do que as da esposa. Ele sorriu, foi encantador e disse muitas coisas agradáveis. "Ele é um dos melhores sujeitos que já vi", disse a Sra. Bennet assim que os dois saíram. "Ele dá sorrisinhos todo o tempo e flerta com todas nós. Estou absurdamente orgulhosa dele. Desafio até o próprio Sr. William Lucas a ter um genro melhor." A perda da filha deixou a Sra. Bennet sem ânimo por vários dias. "Muitas vezes acho", disse ela, "que não há nada pior do que se separar dos amigos. Fica-se tão desamparado sem eles." "É esse o resultado, como pode sentir de se casar uma filha", disse Elizabeth. "A senhora deve se alegar por ter as outras 4 ainda solteiras." "Não é este o caso. Lydia não me deixou por estar casada, mas apenas porque o regimento do marido fica tão longe daqui. Fosse mais perto e ela não teria ido embora tão cedo." Mas o triste estado em que esse acontecimento a deixou logo desapareceu e sua mente abriu-se outra vez para a agitação de esperanças trazidas por uma novidade que logo começou a circular. A governanta de Netherfield recebera ordens para se preparar para a vinda do patrão, que deveria chegar dentro de 1 ou 2 dias para uma temporada de caça de várias semanas. A Sra. Bennet ficou agitadíssima. Olhava para Jenny, sorria e sacudiu a cabeça, tudo ao mesmo tempo. Bem, com que então o Sr. Bingley está de volta, irmã?" Foi a Sra. Phillips quem trouxe a notícia. "Bem, tanto melhor. Não que eu me importe com isso, afinal. Ele nada representa para nós, você sabe, e tenho certeza de que eu nunca vou querer vê-lo de novo. Mas, de qualquer modo, ele é muito bem-vindo a Netherfield, se gostar de lá. E quem sabe o que pode acontecer? Mas isso não tem nada a ver conosco. Você sabe, irmã, há muito tempo concordamos não dizer uma palavra a respeito. Então, a vinda dele é mesmo garantida?" "Pode ter certeza", respondeu a outra, "pois a Sra. Nichols esteve em Meryton ontem à noite. Eu a vi passar e saí também de propósito para saber a verdade, e ela me disse que não havia qualquer dúvida. Ele chegará no máximo na quinta-feira, talvez na quarta. Disse-me que estava indo ao açougueiro a fim de encomendar carne para a quarta e que tinha lá meia dúzia de patos prontos para serem mortos." A Sra. Bennet não conseguiu ouvir falar de sua vinda sem mudar de cor. Havia já muitos meses que não mencionava o nome dele para Elizabeth, mas agora, assim que ficaram a sós, ela disse: "Vi seu olhar para mim hoje, Lizzie, quando minha tia nos deu a notícia, e sei que parecia perturbada, mas não imagine que foi por algum motivo tolo. Só fiquei confusa por um instante, porque senti que todos iriam olhar para mim. Garanto a você que a novidade não me afetou, seja com prazer ou com dor. Estou contente por um motivo, que ele vem sozinho, porque o veremos o mínimo possível. Não que eu tenha medo de mim, mas me apavoram as observações de outras pessoas." Elizabeth não sabia o que fazer com aquilo.
não o tivesse visto em Derbyshire, poderia acreditá-lo capaz de ir para lá sem qualquer outro motivo além do que se sabia. Mas ela ainda acreditava no interesse dele por Jenny e hesitava entre a maior possibilidade dele estar indo com a permissão do amigo e a de que fosse audacioso o bastante para ir por decisão própria. Embora seja um absurdo, pensava ela às vezes, que esse pobre homem não possa vir para uma casa por ele legalmente alugada sem despertar toda essa especulação. Vou parar de pensar nisso. A despeito do que a irmã declarara e no que realmente acreditava, sobre como se sentia à espera da chegada de Bingley, Elizabeth podia sem dificuldade perceber que seus ânimos estavam afetados, estavam mais alternados e mais inconsistentes do que o de costume. O assunto que com tanta ênfase fora discutido por seus pais cerca de 1 ano antes voltava agora à tona. Assim que o Sr. Bingley chegar, meu caro, disse a Sra. Bennet, o senhor irá visitá-lo, é claro. Não. A senhora me obrigou a visitá-lo ano passado e me prometeu, se eu fosse, que ele se casaria com uma das minhas filhas. Mas tudo acabou em nada e eu não serei mandado para fazer papel de tolo outra vez. A esposa explicou-lhe ser indispensável tal atenção por parte de todos os cavalheiros das redondezas, diante do retorno do Sr. Bingley a Netherfield. O tipo de etiqueta que desprezo, disse ele. Se ele quiser nossa companhia, que a procure. Ele sabe onde moramos. Não vou passar horas correndo atrás de meus vizinhos a cada vez que partem e voltam. Bem, tudo o que sei é que será uma abominável grosseria se o senhor não for visitá-lo, mas de qualquer modo isso não impedirá que eu o convide para jantar aqui. Estou decidida. Devemos receber em breve a senhora Long e os Goulding. Isso nos dará, contando conosco, 13 à mesa, portanto, haverá exatamente um lugar para ele. Consolada por sua decisão, sentia-se melhor para suportar a falta de civilidade do marido, embora fosse desolador saber que por culpa dele todos os seus vizinhos veriam antes deles o Sr. Bingley. Começo a lamentar que ele venha, disse Jenny à irmã. Nada significaria. Eu poderia vê-lo com total indiferença, mas mal consigo suportar ouvir falar nisso o tempo todo. Minha mãe não faz por mal, mas ela não sabe, ninguém pode saber o quanto eu sofro com o que ela diz. Ficarei feliz quando se encerrar essa temporada dele em Netherfield. Eu gostaria de poder dizer algo para consolá-la, retrucou Elizabeth, mas está fora do meu alcance. Você deve saber, e a costumeira satisfação de recomendar paciência a um sofredor me foi negada, porque você sempre a tem de sobra. O Sr. Bingley chegou. A Sra. Bennet, com a ajuda dos criados, conseguiu receber os primeiros ecos, de modo que o período de ansiedade e impaciência por parte dela fosse o mais longo possível. Ela contava os dias que deveriam se passar antes que pudesse mandar o convite, desesperançosa de vê-lo antes. Mas, na terceira manhã após a chegada do rapaz em Hertfordshire, ela o viu da janela de seu quarto de vestir, passar pela cancela e cavalgar em direção à casa. As filhas foram chamadas com urgência para compartilhar de sua alegria. Jenny, resoluta, continuou sentada, mas Elizabeth, para agradar a mãe, foi à janela. Olhou, viu com ele o Sr. Darcy e voltou a se sentar ao lado da irmã. Há um cavalheiro com ele, mamãe, disse Kitty. Quem pode ser? Algum conhecido, meu bem, eu imagino. Tenho certeza de que não conheço. Ora, retrucou Kitty, parece aquele homem que costumava estar sempre com ele, o senhor, esqueci o nome, aquele alto e orgulhoso. Santo Deus, o Sr. Darcy, e é ele mesmo, juro. Bem, qualquer amigo do Sr. Bingley sempre será bem-vindo aqui, a bem da verdade, mas devo dizer que detesto a simples visão desse homem. Jenny olhou para Elizabeth com surpresa e preocupação.
Ela pouco sabia do encontro de ambos em Derbyshire. Assim sendo, imaginava o constrangimento que deveria sentir a irmã por vê-lo praticamente pela primeira vez depois de ter recebido sua carta explicativa. As duas irmãs estavam bastante desconfortáveis. Cada uma se preocupava com a outra e, é claro, por si mesmas. E a mãe continuava a falar da antipatia pelo Sr. Darcy e da decisão de só ser cortês com ele por ser amigo do Sr. Bingley, sem ser ouvida por nenhuma das duas. Mas Elizabeth tinha motivos de embaraço jamais suspeitados por Jane, a quem nunca tivera coragem de mostrar a carta da Sra. Gardiner ou de confessar sua própria mudança de sentimentos em relação a ele. Para Jane, ele poderia não passar de um homem cuja proposta ela recusara e cujos méritos avaliara mal, mas para ela, cujas informações eram maiores, ele era a pessoa a quem toda a família devia o mais importante de todos os favores e que ela própria olhava com interesse, se não exatamente terno, pelo menos tão razoável e justo como o que Jane sentia por Bingley. Seu assombro diante da vinda dele, da vinda a Netherfield, a Logbor e do fato de que por vontade própria procurasse, era quase igual ao que sentira ao presenciar pela primeira vez sua mudança de comportamento em Derbyshire. A cor que lhe fugira do rosto voltou por meio minuto com um brilho mais intenso, e um sorriso de prazer acrescentou luz a seus olhos, enquanto ela pensou, pelo mesmo espaço de tempo, que os sentimentos e desejos dele poderiam estar inalterados, mas não tinha certeza. Verei primeiro como ele se comporta, disse consigo mesma. Haverá então tempo para esperanças. Concentrou-se ao máximo em seu trabalho, determinada a se acalmar e sem ousar erguer os olhos. Até que uma ansiosa curiosidade levou-os ao rosto da irmã quando o criado se aproximou da porta. Jane parecia um pouco mais pálida do que o normal, mas mais serena do que Elizabeth esperaria. Quando surgiram os cavalheiros, seu rubor aumentou. E ainda assim, ela os recebeu com razoável tranquilidade e uma elegância, de maneira sem qualquer sintoma de ressentimento ou qualquer desnecessário exagero de amabilidade. Elizabeth falou tão pouco quanto permitiria a cortesia e voltou a sentar-se, dedicando-se ao trabalho com um afinco que não lhe era comum. Aventurara-se apenas a lançar um rápido olhar a Darcy. Ele parecia sério, como sempre, e pensou ela, mais como era em Hertfordshire do que como tinha visto em Pemberley. Mas talvez ele não pudesse, na presença de sua mãe, ser o mesmo que era diante de seus tios. Essa era uma conjectura dolorosa, mas não improvável. Observara também Bingley por um instante, e neste curto período viu-o parecendo tanto satisfeito quanto embaraçado. Ele foi recebido pela Sra. Bennet com um grau de amabilidade que deixou suas duas filhas envergonhadas, sobretudo quando contrastado com a fria e cerimoniosa polidez de mesura e das palavras dirigidas ao amigo. Elizabeth, principalmente sabedora do que sua mãe devia ao último, a salvação de sua filha favorita, da irremediável infâmia, sentiu-se magoada e angustiada ao extremo por uma distinção tão mal aplicada. Darcy, depois de lhe perguntar como passavam o Sr. e a Sra. Gardiner, pergunta a qual ela não conseguiu responder sem constrangimento, mal disse algo mais. Não estava sentado ao seu lado, o que talvez fosse a razão de seu silêncio, mas não tinha sido assim em Derbyshire. Lá ele conversava com seus parentes, quando não podia falar com ela, mas agora vários minutos se passavam sem que se ouvisse o som de sua voz, e quando, ocasionalmente incapaz de resistir ao impulso da curiosidade, ela erguia os olhos para o seu rosto, ouvia muitas vezes olhando para Jane, e para ela mesma, e outras tantas apenas para o chão. Mais contemplação e menos ansiedade para agradar do que da última vez que se encontraram. Era o que exprimia sua atitude.
Ela estava desapontada e zangada consigo mesma por se sentir assim. E poderia eu esperar que fosse de outro modo? Pensou. Mas então, por que ele veio? Não tinha vontade de conversar com ninguém além dele, e com ele mal tinha coragem de falar. Perguntou por Georgiana, mas não conseguiu fazer mais do que isso. Passou-se muito tempo, Sr. Bingley, desde que o senhor se foi, disse a Sra. Bennet. Ele concordou prontamente. Eu começava a temer que o senhor não voltasse. Chegou a ser dito que o senhor pretendia abandonar por completo o lugar até a festa de São Miguel, mas, mesmo assim, espero que não seja verdade. Muitas coisas aconteceram nas vizinhanças desde que o senhor se foi. A senhorita Lucas casou e mudou-se, e uma das minhas próprias filhas. Suponho que o senhor tenha ouvido dizer. Saiu nos jornais, que eu saiba, embora não tenha sido publicado como deveria. Só dizia, há poucos dias, George Wickham com a senhorita Lydia Bennet, sem uma sílaba a respeito do pai dela ou do lugar onde vivia, ou fosse o que fosse. Foi meu irmão Gardiner quem redigiu, e me pergunto como ele foi fazer uma coisa assim tão sem graça. O senhor leu? Bingley respondeu que sim e apresentou seus cumprimentos. Elizabeth não ousou levantar os olhos. Que expressão tinha Sr. Darcy, portanto, ela não saberia dizer. É uma coisa maravilhosa, bem de a verdade, ter uma filha bem casada, continuou a mãe. Mas, ao mesmo tempo, Sr. Bingley, é muito triste vê-la levada para tão longe de mim. Eles foram para Newcastle, um lugar muito ao norte, parece, e lá devem ficar por não sei quanto tempo. O regimento dele está lá, pois suponho que o senhor soube que ele deixou a milícia do distrito e entrou para o exército regular. Graças a Deus ele tem alguns amigos, embora talvez não tantos quanto mereça. Elizabeth, sabendo que aquilo se dirigia ao Sr. Darcy, sentiu uma vergonha tão desesperadora que mal conseguia se manter sentada. Aquilo, porém, deu-lhe forças para falar, como nada antes conseguira, e ela perguntou a Bingley se ele pretendia agora se demorar no campo. Algumas semanas, acreditava ele. Quando o senhor tiver matado todos os seus próprios pássaros, Sr. Bingley, disse a mãe, peço que venha aqui e atire quantos quiser nas terras do Sr. Bennet. Tenho certeza de que ele ficará imensamente feliz lhe fazendo este obséquio, e deixaremos para o senhor as melhores ninhadas. O desespero de Elizabeth crescia diante dessas gentilezas tão desnecessárias, tão intrometidas. Pudessem agora voltar a brotar as mesmas esperanças de sucesso do ano anterior, ela tinha certeza. Tudo se precipitaria para a mesma vergonhosa conclusão. Naquele instante, ela sentiu que anos de felicidade não poderiam ressarcir Jane e ela desses momentos de tão dolorosa confusão. O primeiro desejo do meu coração, disse consigo mesma, é nunca mais estar na presença de um deles. Seu convívio não nos pode dar prazer algum que compense uma desgraça como essa, que eu nunca mais veja um dos dois. Mas o desespero para qual anos de felicidade não ofereceriam compensação recebeu logo depois considerável alívio, pela observação de como a beleza da irmã reacendia a admiração de seu antigo namorado. Logo que ele entrou, pouco falou com ela, mas a cada 5 minutos parecia lhe dar um pouco mais de atenção. Ele a via tão bela quanto no ano anterior, igualmente agradável e espontânea, embora menos falante. Jane estava ansiosa para que nenhuma diferença transparecesse em sua maneira de ser e estava mesmo convencida de que conversava tanto quanto antes. Mas seus pensamentos estavam tão ocupados que ela nem sempre percebia seu próprio silêncio. Quando os cavalheiros se levantaram para sair, a Sra. Bennet não deixou passar sua planejada cortesia e ambos foram convidados a se comprometerem a jantar em Loughborough dentro de alguns dias. O senhor me deve uma visita, Sr. Bingley, acrescentou ela, pois quando foi para a cidade no inverno passado, prometeu comparecer a um jantar familiar aqui em casa, assim que voltasse. Não me esqueci, como vê,
E lhe digo mais, fiquei muito desapontada por o senhor não ter voltado e mantido a sua promessa. Bingley pareceu um pouco confuso diante dessa observação e disse alguma coisa sobre ter sido retido por negócios, e os dois então se foram. A senhora Bennet estivera muito inclinada a convidá-los para ficar e jantar naquele mesmo dia, mas, embora sempre tivesse uma ótima mesa, não acreditava que nada menos do que 2 pratos principais seria o bastante para um homem em quem depositava tantas ansiosas esperanças, ou para satisfazer o apetite e o orgulho de alguém que tinha 10.000 libras de renda anual.